Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem está acompanhando pelo Instagram. Que Deus abençoe cada um, que eles podem falar com a gente essa noite, né? A gente vai bater um papo, conversar um pouco. E eu pensando no que eu poderia hoje compartilhar com vocês, me veio muito forte para a gente reavaliar o conceito felicidade. O que é a felicidade? Por que não sou feliz? Como é ser feliz? Alcançar a felicidade. Onde nós, seres humanos, falhos como somos, nunca estamos satisfeitos, né? Sempre a gente conquista algo. Quando conquista, aquilo ali já não agrada, a gente não se cabe mais naquilo ali, a gente quer algo a mais, né? E assistindo uma palestra do José Carlos de Luca com 2C, ele tem umas palestras espirituais que falam sobre família, motivação, autoestima. Então as palestras deles são muito boas, né? Contribui com a gente, né? E eu peguei alguns tópicos para a gente estar conversando um pouco. E para começar essa conversa, vou contar uma historinha, né? Um engenheiro muito bem sucedido, trabalhava muito, fazia muitas casas boas, trabalhava só para gente rica, palacetes. Ele era um bom profissional. Um belo dia ele desencarna, né? E chega lá no lugar para onde ele foi. Ele viu o quanto era bonita a cidade, casas, palacetes igualzinho a que ele fazia aqui na terra. E ele ficou muito alegre, muito satisfeito, né, com aquilo. E pensou, nossa, qual será dessas é a minha? Eu sou engenheiro, eu fiz casas, eu trabalhei, né? E ali, ele passeando e vendo, aí logo chegou o Espírito para acolhê-lo e ajudá-lo. E conversando, ele voltou para o Espírito e falou, qual dessas casas é a minha? Aonde eu vou morar? O espírito amigo que veio recebê-lo olhou para ele e falou, seu lugar, sua casa, não é aqui. Ele, mas como assim? Não, vamos, venha comigo que eu vou te mostrar. Aonde é a sua casa? E eles foram. E ele foi andando, foi olhando, de repente, aquelas casonas, né, foi ficando para trás. De repente veio só aquela rua de chão, aquelas casinhas bem humilde, bem, que nem se compara às que ele fazia. Aí ele chegou numa lá bem simples, bem, aqui meu irmão, sua casa é essa. Ele olhou e falou assim, como assim? Mas como assim, a minha casa é essa? Eu não aceito. O Espírito virou para ele e falou assim, meu irmão, aqui eu também sou engenheiro, igual você era lá. Aqui eu também construo casas. Mas, porém, eu só construo a casa com o que vocês me dão. Que ensinamento, né? Enquanto a gente perde tempo em aparecer, em fazer, a gente deixa de lado o ser humano, a humildade. A felicidade, para muitos, pensam que é o ter dinheiro, bens materiais, carros de luxo, mulheres bonitas. Não estou falando mal, gente. É um ensinamento que eu aprendi e estou passando para vocês. Isso é ruim? Não estou falando que é ruim. É bom e pode acontecer. Porém, muitos pensam que a felicidade é isso. É o ter. Enquanto a felicidade verdadeira é o ser. É o ser, mas não é o ser amanhecida.
o ser você, você não, é o ser eu. A felicidade está em mim, em nós. E que nós, está em nossas mãos, a felicidade que a gente tanto almeja. Tirei alguns tópicos para a gente conversar e analisar. A felicidade, o bem-estar, o progresso, tudo aquilo de bom que desejamos para a nossa vida é um fruto de uma construção que a gente mesmo faz. Tudo isso que foi dito, que ele falou, depende de nós, é porque é a gente que tem que fazer, é a gente que tem que construir. A minha felicidade não depende do outro. E voltando isso para a família, a minha felicidade não está no meu marido. A minha felicidade não está nos meus filhos. A minha felicidade está em mim. Por que eu falo isso? É egoísmo? Não é. Porque eu tenho que ser feliz, conhecer a felicidade, ser feliz comigo mesmo, para que eu não dependa do meu filho, não dependa do meu marido. Um dia eles vão. E vai restar quem? Só a gente. E se eu não aprendo e não ensino, é uma vida de quê? Sofrimento. De contrariedade. É uma vida sem luz, né? Então, é o momento da gente parar, analisar o que a gente quer. Nós somos jardineiros que estamos fazendo o nosso jardim. Estamos semeando plantas para virar um lindo jardim. É isso que a gente tem que colocar na mente e pensar e querer. O porquê da felicidade não estar no meu marido. Quando a gente casa, a gente tem aquele sonho daquele amor, o primeiro amor, onde ele me basta, onde eu me anulo meus desejos, aquela alegria, e vou viver a vida dele. O que ele quer, o que ele acha que é bom para mim. E isso é nos dois sentidos, viu, gente? Mãe, pai e filhos também. A gente quer que eles vivam a nossa vida. A gente quer que eles façam o que a gente faz. Quando na realidade não é assim. Aí aonde nascem grandes conflitos dentro de casa. Eu, para ser feliz, eu não tenho que ver a vida do outro. Eu não tenho que comparar a minha vida com a vida do outro. Do meu vizinho, do meu amigo, dos meus irmãos. Não tem que ter essa comparação. Nós mesmos que complicamos a nossa felicidade. Nós mesmos que não deixamos a felicidade plena chegar à nossa porta. Quando a gente faz esse comparamento, a gente não consegue ver a felicidade que a gente tem. A felicidade que é o nosso lar. A felicidade que a gente está com nossos amigos. O quão grande a gente é amado por essas pessoas. Quando a gente acha que a vida do outro é melhor, que ele é feliz, que tudo dá certo na vida dele, você nada, você não consegue enxergar o milagre que está em você e no seu lar. E isso a gente vai ficando frustrado, né? E isso põe a gente para baixo. A felicidade que muitos almejam é aquela felicidade grande, aquela felicidade que vem, puxa, tipo, ganhei na loteria sozinho. Isso acontece, né, gente? Lá de vez em quando acontece, um sortudo tem isso. Ganhei na loteria sozinho. Eu ganhei uma herança. É uma felicidade daquela assim que não cabe dentro da gente e a gente explode.
e a gente quer mostrar para todo mundo, mas essa felicidade, ela passa rápido. Ela vem rápido e passa rápido. A felicidade que a gente almeja, que a gente quer e que todo mundo tem, é aquela felicidade nas pequenas coisas que Deus deu pra gente. Exemplo, quando a gente é criança, assim, principalmente os mais velhos, quando a gente era criança não tinha TV. Quando veio vir ter televisão, era preto e branco. E na nossa rua sempre tinha alguém com poder, com dinheiro mais que a gente, né? E eles podiam ter televisão colorida. Naquela rua, era só ele que tinha televisão colorida. Aí, a gente ficava louco esperando de ser chamado para ir ver televisão colorida, né? Novidade, era bom, é outra qualidade. O que nossos pais faziam no sacrifício da luta? Eles iam lá no centro da cidade, onde vendiam os aparelhos, as coisas da época, comprou uma tela colorida. Quem é que lembra dessas telas coloridas? E colocou na nossa televisão. E era aquelas telas assim, aqui é azul, aqui verde, aqui um monte de cor, né? E aquilo ali pra gente era uma festa. E era uma alegria que está guardada em nós. Era pequenas coisas, pequenos gestos. Gente, ir pra rua brincar de bete, um pau, uma bolinha, você põe um tijolo para acertar aquela bolinha. Era uma felicidade que está aqui dentro de nós. Isso é felicidade. Pular corda, pegar galinho de árvore e limitar o espaço, um time contra o outro, pegar bandeirola. Isso é felicidade. É nas pequenas coisas que a gente tem que ver a felicidade. Mas o importante que a gente não sabe, aliás, a gente sabe, mas não dá o devido valor e pensa que não é felicidade, é o acordar todo dia. Olha que alegria que Deus deu a oportunidade da gente acordar todo dia e começar o dia tudo de novo para tentar fazer coisa melhor. Mas muitos já pensam, já acordam no automático, já pensando no amanhã, sem olhar para as coisas belas que Deus deu, as plantas, os animais, um cachorrinho, um gatinho, ou o pet que seja que a gente tem, quando chega perto da gente, quer o nosso carinho, quer a nossa atenção, a gente brinca, a gente conversa. Eu costumo falar que eu sou doida, porque eu converso com a minha cachorra e ela entende. Ela entende tudo que eu falo para ela. E ela me defende. Vou sair um pouco do óbvio e vou contar um testemunho. Esses dias eu tô lá em casa e a minha cachorra ficou desorientada, olhando para dentro e latindo de um jeito diferente. O mais louco é que a gente sabe os latidos de que é uma coisa boa, que é uma coisa ruim, e quando é dengo. Ela latiu diferente. E eu falei assim, gente, isso não tá certo. Gente, a maioria dos espíritas tem medo de espírito, tá? Eu tenho. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, você tá vendo alguma coisa? A minha cachorra chama Meg, arrepio todinho. Você tá vendo o quê? E foi me dando medo. E eu olhava e tava só eu e ela. E ela não desistiu. Ela estava querendo me defender. Gente, mas eu passei um sufoco. Quando de repente veio na minha cabeça, eu falei assim, gente, eu vou abrir aqui. Ela quer entrar. Quando eu abri a gradinha e deixei ela entrar para dentro, ela foi direto no sofá. Não, minto. Ela veio para a estante, que ela estava latindo ali na estante. Quando eu deixei ela entrar, ela entrou, veio assim. A hora que ela veio assim, gente, um rato passou lá pro lado do sofá. E aquela cachorra virou
E ela queria pegar o rato. Ela queria me defender. Ela estava me avisando que tinha algo ali. E ela pegou o rato. Olha para vocês verem. Isso é felicidade? É felicidade, gente. A minha cachorra me defendendo, me avisando que tinha algo ruim, e foi feliz, que depois eu ri. E depois ela veio e ficou quietinha aqui, e eu fui dar carinho, agradecendo. Tá vendo, gente, o que é felicidade? É nas pequenas coisas. E é assim que a gente tem a nossa felicidade. Ah, mas fulano é feliz e acontece tudo de bom para ele. Ele nem fica doente. Ele não tem nenhum problema. Isso é felicidade, gente. Da onde diz que felicidade quer dizer não ter problemas? De onde falaram que ter felicidade é não ter doença? Problemas. Felicidade não é isso não, gente. Felicidade é outro tipo de coisa. Todo mundo, sendo feliz ou não, tem problemas, tem dificuldades, tem doenças, porque isso tudo veio pra gente melhorar. O nosso planeta neste momento é de transição, expiação para regeneração. Então tudo aquilo que eu fiz, eu tenho que hoje não tentar fazer de novo, mas me melhorar. As dores vêm para ensinar, os problemas vêm para ensinar, para educar. Então podemos ser felizes. Vem a doença, graças a Deus tem o hospital, tem remédio, tem médicos. Chico Xavier, um ser iluminado, tinha problemas de saúde. Ele tomava mais de 10 comprimidos. E um dia foi questionado: mas logo o senhor, com tanta medicação, doente? Isso eu estou falando com minhas palavras, viu, gente? Para tentar explicar melhor. Ele, com tudo isso, ele falou: ainda bem que tem os remédios, ainda bem que tem os médicos, porque não significa que ele não vai ter a doença, pois precisamos dela para nos ensinar, para nos fazer ficar humildes de coração, entender o que é para a gente fazer nesta vida. E assim Chico foi, até que um belo dia veio uma mensagem de Nossa Senhora. Eu vou falar meio por alto, mas a senhora sabe, né, como que foi a história direitinho. Ele, com o maior problema da vida, a maior dificuldade, Nossa Senhora enviou uma mensagem para ele, falando: Chico, tudo passa. Tudo, gente, passa. Doença passa, problema passa, dificuldade passa. Filhos rebeldes passa. Tudo isso passa, porque é uma transição. A partir do momento que você abrir sua cabeça, abrir os seus olhos e entender que aquilo é para ensinar, a aceitar e não mudar o outro, você se muda e aceita o outro, passa. Vai acabar? Não vai acabar, porque a gente tem que aprender muitas coisas ainda. E cada dia, cada mês é um aprendizado. E um marido assim que fica só obedecendo, a gente faz oração, não melhora, passa também? Ou será que fica pra sempre assim? Porque é difícil. Qual que é seu nome? Mislene. Mislene, a pergunta da nossa irmã é com o marido que tem problemas com a bebida. Continua orando, continua. E se ele não quiser, assim? Não desista dele. Continua orando, continua pedindo, continua com seu amor, com seu carinho, mostrando que ele pode ser diferente. Exalta a qualidade dele, exalta o que ele tem de bom, não esse defeito.
Mostra para ele que tem uma vida além disso e que tem ajuda para isso. Ajuda sentimental, ajuda da medicina. Mas a gente, foi bom você falar isso, a gente não tem que fazer isso. Para a gente ser feliz, a gente muda a gente. Se hoje eu não suporto, não tenho paciência, me irrita, quem que tem que mudar? Quem que vai sofrer? Somos nós. Isso para eles também sofrem. Só que a gente sofre mais, porque a gente quer tanto que ele muda, que a gente não consegue aceitar a pessoa que muda. A gente vai aceitando. E aí quando você para, observa e vê uma pequena mudança. Se ele bebe todo dia, mas já começou um dia, já é uma vitória. Um dia de cada vez. Continua orando, continua pedindo, continua incentivando, mostra o lado positivo, as qualidades. O defeito nosso é que nesses conflitos familiares, o que acontece? A gente fica tão nervosa naquela situação, naquela discussão, que a gente quer resolver, a gente quer mostrar para o outro que ele está errado. E a gente fala, solta. Vai supitando, não tem o desenho animado que quando eles vão brigando, vai o sangue subindo, subindo e faz assim, tchum, estoura. Realmente isso acontece com a gente. E aí é onde a gente tem que fazer o quê? Respira fundo, acalma e não briga. Não fala nada, porque no momento que você vai ter a discussão, vai falar, você pode até ficar aliviada durante 5 minutos. Depois dos 10 minutos, sua consciência vai te cobrar. Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Isso tanto para homem, quanto para mulher, quanto para filho. A família toda. Brigou, discutiu, respira, pode pôr até uma aguinha na boca. E não engula essa água. Engula ela só depois que ele terminar. Terminou, não discuta. Em outro momento vocês sentem e conversam. Porque aí você fala, ele fala, só vai alterando. E aí depois as duas partes ficam sentidas e magoadas, porque a gente, quando fica nesse estado de nervo, a gente fala muita besteira. E você falando nisso, tem jeito de ser feliz assim? Tem, gente. Isso é só um problema que veio para resolver. Mas já é bom, é bondoso, cuida da neném igual se fosse a neném dele, cuida dos meus filhos que não é filho dele. É bom, mas a bebida que estraga o relacionamento. Mas consegue, exalta o que é bom. Será que tenta mostrar para ele e tenta ajudá-lo, não com cobrança, ajuda, conversando, não no momento que ele está alcoolizado, mas em outro momento. Consegue, gente. Vocês podem observar que a gente consegue, de pouquinho a pouquinho, a gente consegue mudar, a gente muda. Quem aqui, nós mulheres que estamos aqui, e o Senhor, quem aqui não olha para... Hoje acontece alguma situação que você olha para trás e fala, nossa, se fosse antigamente acontecesse isso, eu agiria assim. Hoje não. Por quê? Porque a gente tenta ser um ser melhor. A felicidade é construída com as nossas mãos. Mas nós temos um defeito, todos nós. A gente quer colocar Deus em tudo. A gente quer colocar Deus em tudo. Por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E o José Carlos falou o seguinte: o homem é o próprio construtor
de seu destino. Nós estamos esperando muita coisa de Deus, quando Deus colocou todas as possibilidades em nossas mãos. Deus deu todos os meios para a gente conquistar a nossa felicidade. A gente não é feliz porque a gente não enxerga ainda. A gente não consegue enxergar a pequena felicidade que está em nós, no nosso lar, no nosso marido, nos nossos filhos, nos nossos maridos, perfeitos e imperfeitos, filhos, problemáticos ou não, família. A gente não consegue ver, porque a gente não consegue olhar a mudança e a pequena felicidade que há em cada um. A gente não consegue, porque a gente espera uma coisa grande. Tipo filme de cinema, aquele filme que você adora, que você chega e vê e deslumbra. Não, gente. A felicidade está nas pequenas coisas. E a sua cabeça? Você tem que ser feliz. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que gostar de mim, do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições. Porque gostar do que é bom, todo mundo gosta, não gosta? Agora, quando o casal está ali, crescendo, aprendendo, um aceita o defeito do outro e sabe lidar, e sabe conviver, e é feliz. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que elevar a minha autoestima para tudo em volta fluir, para tudo em volta ter significado. Eu tenho que olhar para o espelho e saber que eu sou uma pessoa bonita. Eu tenho um bom coração. Eu sei cuidar da minha família. Eu sou feliz porque eu tenho um lar. Eu tenho um esposo, eu tenho um filho. Com todos os problemas que uma família tem, com todas as dificuldades que uma família tem, a gente tem que agradecer. A gente tem que olhar as pequenas coisas, os pequenos gestos e me mudar. Eu mudando, minha família toda muda. Porque eu vou estar dando exemplos. Eles vão vir, mas eu não vou retrucar. Eles vão vir, mas eu vou dar carinho, respeito, amor e mostrar a felicidade. Mostrar para o meu filho, mesmo com todo o problema, que eu amo ele, que eu respeito ele, que eu sou feliz por ter dado a vida para ele e que hoje ele está comigo. Eu sou feliz pelo meu marido, pela minha esposa, com todos os defeitos que ele tem, porque Deus está me dando a paciência, a sabedoria para lidar com os defeitos, porque a qualidade eu já sei que ele tem. E sempre exalta a qualidade, elogie, traga felicidade para dentro do seu lar, traga luz para dentro do seu lar, da sua família. Nunca deixe ninguém menosprezar, rebaixar sua vida, sua alegria. Sua alegria não está no ter, é no ser. E essa alegria se expande. Né? Já deu, né? Então é uma pequena reflexão pra gente, né? O que é a alegria, o que eu posso fazer com essa alegria. E que não é porque eu sou doente, eu tenho minhas dificuldades, que eu não sou alegre, eu sou alegre. E meu pensamento, a minha energia vai vibrar isso, para que isso multiplique, para que isso aumente. Eu não vou ficar pessimista. Tudo de errado na minha vida só acontece errado. Eu sou vítima. Não, eu sou autora da minha vida.
e que eu estou aqui para mudar o meu destino, a minha situação e ensinar, tentar distribuir o amor que Jesus tanto espalhou, menos um pouquinho. E mesmo dentro das imperfeições de uma família, eu estou feliz e agradeço a Deus, porque foi eu que escolhi, e que Ele dê força para todos nós conseguir com que nossa família cada dia cresça, fortaleça, fica mais unida, e que a presença de Deus possa estar sempre no lar de cada um. Obrigada e tenha uma boa noite.